Quando eu era jovem, eu era bem inocente. Eu entrei na faculdade ainda durante a adolescência. A maior parte dos adolescentes estava muito interessada em pegar alguém, ou fazer festa, ou beber, ou curtir a vida de outras formas. Mas tinha idealistas que acreditavam que podiam mudar o mundo e que focavam nisso o seu tempo e a sua energia. Os mais velhos, por exemplo, alguns de nossos professores e professoras, diziam que quando tinham nossa idade eram idealistas que sonhavam com mudar o mundo, mas com o passar do tempo, a realidade bateu forte, a desilusão tomou conta daquele idealismo e hoje os seus maiores interesses eram cuidar da própria vida. Nos aconselhavam a não alimentar esse tipo de ilusões. Eu era jovem e inocente, e eu acreditei neles. Eu achava que não poderia mudar o mundo. Tolice minha. Existe a ideia de que a história se repete. Como se a humanidade fosse um imenso, gigantesco GIF que, por mais que se mova, jamais fique parado, sempre acaba voltando para o mesmo lugar. A escala dessa repetição muda de teoria para teoria. Existe a hipótese de que o universo se expande e se contrai novamente, em ciclos cósmicos. Existe a hipótese de que, se o tempo é infinito, eventualmente o que acontece em um momento deverá acontecer de novo depois de extensivas iterações. Mas existem teorias que abordam a recorrência histórica em escalas significativamente menores do que os muitos bilhões de anos. Na sua tese de doutorado em Filosofia da História, que depois virou livro, D.W. Trump defende que muitos dos conceitos de repetição da história derivam da crença de uma uniformidade da natureza humana, de que o ser humano não muda e que por isso a história tende a criar padrões, repetições, paralelos. Muitos pensadores que não defendem que a história seja cíclica, e sim que ela se transforma com o tempo, às vezes abordam também o tema das repetições. Hegel fala sobre como a repetição de um evento revolucionário é o que o cristaliza na visão das pessoas. Algo que só aconteceu uma vez pode facilmente ser visto como uma aberração, uma obra do acaso, um desvio de trajetória, uma exceção. Algo que aconteceu uma segunda vez demonstra recorrência, um padrão. Com 2 pontos você forma uma linha. Se você só ficou uma vez com aquela pessoa, isso pode ter sido só um acaso. Agora, se vocês voltaram a ficar... Influenciado por Hegel, Marx defende a tese de que a história se repete, mas não da mesma forma. Ele defende que um acontecimento ocorre primeiro como tragédia e depois como farsa. O exemplo que Marx usa é o de Luís Bonaparte, sobrinho de Napoleão, que através de um golpe de Estado tenta reproduzir o governo do seu tio. Ele usava o título de Napoleão III, repetia falas de Napoleão, se vestia como Napoleão, e mesmo o golpe de Estado em que ele tomou o poder foi no mesmo dia que o do seu tio, o famoso 18 de Brumário. Apesar de todos esses esforços, o Luís Bonaparte não tinha sequer traços da grandeza das conquistas do seu tio. Ele repetia a casca, a estética da grandeza, sem repetir o conteúdo, as ações e as conquistas que trouxeram essa grandeza. A ideia de repetição se repete em diversas outras formas de arte, de pensamento e mesmo de sentir, como num déjà vu ou déjà vu. Mas eu penso um pouco diferente do que aqueles professores e professoras menos idealistas que eu mencionei antes. Eu devo um pouco disso ao próprio Hegel, mesmo sem compreender a sua obra com a profundidade que eu gostaria. Eu penso que depois que as mudanças acontecem, a gente já não consegue olhar para o que aconteceu antes dessa mudança com os mesmos olhos. Depois que aconteceu o romantismo, a gente vê os artistas que tinham características românticas antes desse período como precursores do romantismo. Depois que aconteceu o hip hop, eu vejo o Gil Scott-Heron como um cara que fazia hip hop antes de existir o hip hop. Quando uma pessoa trai a sua confiança,
você lembra das coisas que aconteceram antes dessa traição como precursoras da traição. Quando você tem um martelo na mão, tudo começa a se parecer com um prego. Às vezes, a gente está tão dentro de um sistema que nos parece que ele é o estado natural das coisas, que ele é inevitável, e não é. Alguns colegas argumentavam que o capitalismo é o estado natural das coisas, é a natureza humana. Eu não acho que seja. A humanidade existe há mais de 200 milênios e o capitalismo existe há meio milênio. E mesmo nessa época, ele era muito diferente do que é hoje. Talvez os colegas pensassem dessa forma porque, tendo sido criados em plena Guerra Fria, um momento em que eram tão reforçadas as ideologias, nós, do lado capitalista, tivemos a nossa visão de mundo criada dentro desse sistema. E provavelmente no bloco socialista aconteceu a mesma coisa. Então, assim como eles, nós estávamos tão dentro desse sistema que, olhando para o passado, o que víamos realmente se parecia mais com a nossa forma de interpretar as coisas do que com o que o passado realmente foi. É como se nós usássemos óculos com lentes amarelas, então, independente da cor, tudo para nós pareceria amarelo. O estatístico Nassim Taleb usa a metáfora do cisne negro para explicar alguns eventos muito interessantes. Antes de descobrirem a Austrália, muitos europeus acreditavam que só havia cisnes brancos. Ver um cisne negro significava algo como nem que a vaca tussa. Chegando na Austrália, esses europeus se encontraram com vários povos, vários animais, plantas e com cisnes negros. O que parecia impossível para eles até então, agora era a realidade. Taleb relaciona esse encontro com o cisne negro com eventos que nós acreditávamos que fossem impossíveis até que eles aconteceram. O que agora é imprevisível, no futuro pode parecer óbvio. Quando eu lembro de ser um jovem que achava que o mundo não podia mudar, me parece meio óbvio que eu estava errado. Daquela época para cá o mundo já mudou. Muitas coisas que foram escritas há 10 anos atrás hoje parecem inaceitáveis. E mudou muito, muito mais desde o surgimento do capitalismo, tanto para melhor quanto para pior. O mundo muda, querendo ou não. A questão é de que forma o mundo muda. Nunca, na história da humanidade, tantas pessoas se mobilizaram para combater um inimigo comum quanto os bilhões de pessoas que estão colaborando, cada um da sua forma, cada um dentro das suas possibilidades, na contenção do Covid-19. O número de pessoas que estão mudando suas rotinas de maneiras significativas com esse objetivo é maior do que era toda a população global há um século. Nós somos feitos pelos tempos, mas nós também os fazemos. A história é um pesadelo de que eu estou tentando acordar.